A espada do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém. Derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Dize à terra de Israel: assim diz o Senhor: eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti, tanto o justo como o perverso. Porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso, a minha espada sairá da bainha contra todo o vivente, desde o sul até o norte. Saberão todos os homens que eu, o Senhor, tirei da bainha minha espada, jamais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista deles, suspira de coração quebrantado e com amargura. Quando te perguntarem, por que te suspira? Então dirás, por causa das novas. Quando elas vêm, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo o espírito se angustia e todos os joelhos se desfazem em água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 8. Bom dia, meus irmãos. Hoje de manhã eu acordei e recebi algumas notícias, dentre elas ontem, sexta-feira, dia 13, se eu não me engano, teve vários atentados em Paris, na França, vários atentados. Um deles entraram acho que 7 homens numa discoteca, alguma coisa do gênero, casa de shows, e saiu disparando e morreram mais de 120 pessoas. E eles gritavam lá dentro que Alá é o maior, ou algo do gênero. E teve também no estádio de futebol, enquanto estava tendo o jogo da Alemanha contra Paris, teve um homem-bomba, se explodiu também lá dentro. Depois teve outros atentados espalhados pela cidade, 3 ou 4 na mesma noite. Estão dizendo que foi uma coisa coordenada, organizada dos próprios terroristas. Tem alguns assuntos dizendo que os terroristas estão dizendo por aí que a França tem mandado seus aviões, as suas bombas ali, acho que é na Síria, matado crianças e velhos, como se eles não fizessem isso do dia à noite, o dia inteiro. Então eles também vão derramar sangue na França. Quanto mais a França mata, mais a França morre. Recebi também uma outra notícia de um terremoto de 7.0 no Japão, sempre na sexta, com ameaça de tsunami de ondas de 1 metro. Também nessa sexta, se eu não me engano, caiu detritos do céu, como um meteorito. Dizem que ainda não sabe se é lixo espacial ou se é meteorito, sabe-se lá o quê. E as notícias não param por aí. Todo dia notícia, notícia, notícia. Eu disse para os irmãos há algum tempo que eu cheguei num ponto que eu nem acompanho mais jornal, eu nem ligo mais, eu estou mais fechada. Mas eu estou sempre observando alguma coisa por ar, às vezes chega pelo WhatsApp, eu dou uma olhada assim, aquilo que me interessa eu leio. Para não entrar realmente em pane, não pânico, pane no sentido de ficar desorganizada, desgovernada, estressar, pirar. Eu tô vendo agora aí esse negócio também lá de governador Valadares, que tá com a ameaça de ficar sem água no mínimo por 30 dias, porque o rio, se eu não me engano, Rio Doce, foi completamente tomado pelas lamas daquelas represas lá que estouraram, explodiram lá pela zona de Mariana. Eu conheço essas terras, meus irmãos, são cidadezinhas tão bonitas e aconchegantes, acolhentes. A água de Mariana tão gostosa, eu bebi da água ali, eu trabalhei na cidade de Mariana um mês como representante, tentando vender geladeira, fogão, televisão na época. E eu lembro que eu rodei muito a cidade de Mariana. É uma cidade muito pacata, pelo menos na época que eu fui, nós estamos falando aí de mais de 10 anos.
muito, acho que uns 12 anos atrás, mais ou menos, foi quando eu tive Mariana pela última vez. E que água mais gostosa que eu bebi ali, uma água tão natural, uma água tão de fonte, tão limpa. E agora a gente vê, né, a situação que está essa cidade. A gente vê Deus descendo a espada da justiça no mundo. A gente vê Deus se manifestando de um modo ou de outro, fazendo barulho, anunciando aos quatro cantos que a maldade está transbordando, que a perversidade do homem chegou a níveis inimaginários praticamente. Cidades inteiras se levantando e afrontando a Deus. Você vê aí São Paulo, se eu não me engano agora, está fazendo a marcha para Satanás nos próximos dias, se é que já não fez, porque eu estou desatualizada, mas sei que está por aí, é um assunto recente. Nos Estados Unidos, no dia do Halloween, eles inauguraram a maior catedral satânica dos Estados Unidos e teve fila para entrar. Meus irmãos, a gente está vendo em todos os lados, de todos os jeitos, a televisão tentando de todo modo poluir a cabeça do povo. Sei que todo dia a gente tem falado mais ou menos sobre as mesmas coisas, mas é a realidade. A Itália é um país católico, então a gente não vê muito essa conversa do homossexualismo ainda, apesar que tá sempre passando alguma coisa na televisão. Mas quando você liga um filme que aparentemente parece tão inocente, uma comédia romântica, alguma coisa assim, tem sempre um gay no filme, estão aparecendo nos espetáculos, nos shows de televisão. Você vai vendo, tem um canal aqui na Itália, chama Real Time. É um canal muito bonito no sentido geral, ele é muito prático como canal. Tem programa de culinária, tem programa de decoração, tem programa de reforma, tem programas aí de dicas de saúde, tem documentários que mostram pessoas que fazem cirurgias plásticas extremas, casos de gente muito obesa que vai enfrentando a vida, tem programas, enfim, são programas da chamada vida real. E aí, eu vendo a propaganda desse canal, um dos poucos canais que eu assisto, uma propaganda passou lá, Eu Sou Jess, o nome do programa, que é uma moça, que a propaganda é linda, vocês têm que ver que coisa mais linda é a propaganda do programa, que dá até vontade de assistir. Uma adolescente de 14 anos, sei lá, 16, 13, 14, eu não lembro a idade, cabelo longo, muito bonita a moça, traços orientais, meio moreninha, na casa dela, com o pai, com a mãe, com o irmão, todo mundo feliz. Aí mostra na propaganda, né? A menininha falando, a mocinha falando. Eu gosto de ir na escola, eu gosto de estar com as minhas amigas, eu gosto de estudar, eu gosto de estar bonitinha e não sei o que, não sei o que. No final ela fala, porque eu sou uma transgender. Acho que a palavra é essa. E a transgender, o que é? É uma criança que, segundo ela, percebe que ela não quer ser daquele sexo. Por exemplo, é um menino que decide que não quer ser menino, que quer ser menina, e sofre já por cirurgias, tratamentos hormonais e tudo que você imaginar para transformar o corpo de másculo ou de macho em fêmea. E aí mostra aquela coisa tão bonita, colorida, romântica. Não é um gay, não é um gay. A coisa aqui, um dia eu parei para assistir, acho que foi ano passado, eu falei, eu vou assistir esse programa, eu tava mudando de canal, parou no programa, comecei a assistir. Aí caiu, era um rapaz, ele atleta, bonito, mas um homem lindo, meus irmãos, bonito mesmo, atlético, musculoso, com barba, muito bem vestido, atleta profissional, parece que russo, que mora numa cidade europeia aqui. E mostrou a casa dele, a namorada dele e tal. Aí começou a falar da vida esportiva, né? Do trabalho, do sucesso e tal. Depois de uns 20 minutos que eu tava aguardando o programa, assistindo o programa, a namorada bonitona, loura, do cabelo grande, aquela casa moderna, maravilhosa, e assim, uma simpatia. Aí o cara mostrando onde ele fazia os treinos dele para fazer o esporte, não sei o que daqui, não sei o que dali. Aí, no segundo bloco do programa,
aonde eu fiz a minha cirurgia, onde eu fiz o meu tratamento. Eu pensei, poxa, será que é uma pessoa que tinha uma doença muito terrível e conseguiu sobreviver? Vamos assistir, tá interessante. Vai assistir, meus irmãos. Aí mostra ele entrando num consultório, falando que era uma das últimas cirurgias que ele tinha que fazer, eu não sei o que ele tinha que arrumar lá no corpo dele. Aí que eu fui entender que é um tal de um transgênero. E ele ele conseguiu reconstruir o seu órgão genital para um masculino, não tenho ideia como é que eles fazem, mas conseguiu, diz que usa. Ele mudou o corpo dele todo, tomando hormônios, entre outras coisas, cresceu pelo no corpo inteiro, virou homem mesmo. E eu lembro que eu, na época, olhei assim, meu marido estava vendo comigo o programa, esses dias que a gente não acha nada na televisão, um virou pro outro e falou, gente, olha como é que o mundo tá complicado. Quer dizer, uma moça jovem, simples, normal, pode arrumar um namorado achando que o cara é homem e o homem é mulher. E ele só vai descobrir isso se aquela pessoa falar, olha, eu sou um tal de um transgênero, eu sofri um processo de transformação, fiz várias cirurgias, tomei hormônio, desde quando eu sou criança, que meus pais me deixaram fazer isso, me apoiaram, porque a conversa deles é o apoio. E mostrou o programa depois uma outra mulher, que era um homem. E não é travesti, não é sapatão, é homem mesmo. Você olha fisicamente, não tem o que tirar e falar, isso é uma mulher. De tanto que passaram por processos de cirurgia, coisa hormonal e não sei o que, tratamento até com psicóloga. Aí depois no final daquele rapaz mostrou ele quando era uma mulher, uma jogadora de tênis, era mulher e era linda, uma moça linda, virou um homem e tá com a namorada. Então, meus amados, a palavra de Deus fala que Deus ele vai descer a espada. Aqui fala que vai vir sobre o justo e o perverso. E se você para analisar, meus irmãos, todos nós, sem exceção, estamos debaixo, nos dias de hoje, do juiz de Deus. Você, do modo ou de outro, já está colhendo os frutos do juiz de Deus. O Brasil é um país que se voltou contra Deus praticamente. Está quase igual aos Estados Unidos. Ainda não está igual aos Estados Unidos, mas está caminhando para a mesma filosofia. Existem os grupos aí no Brasil que têm se levantado com tanta afronta a Deus. Esses que vão fazer a marcha para Satanás, esses que estão fazendo as caminhadas gays aí, as paradas gays, esses que estão indo aí na parte da política, levantando leis contra a família e tudo quanto é relacionado que é Deus. Esses que estão dentro dos púlpitos aí, atrás das igrejas, roubando o povo, chamando o fiel até de maldito porque não traz o dízimo. Teve uma pregação que eu recebi essa semana, um pastor, numa igreja que parecia até intelectual como igreja até saudável. Um pastor que nem estava de terno, de blusa normal e tal. Aí falou, isso agora é hora de trazer os dízimos e tal. Aí falou assim, depois falou assim, mas se você não quiser trazer o dízimo, não é um problema. Não é um problema. Porém, eu quero te lembrar que esse banco que você está sentando foi os dízimos que pagaram. Então, você está amaldiçoando a sua igreja, porque você não quer pagar o seu dízimo. Mas eu quero lembrar para você que até o escutar essas palavras, você está amaldiçoando, porque está saindo do microfone que o dízimo daqueles que são fiéis pagaram. Aí você pode até falar, não, então eu vou sair da igreja, eu vou ficar do lado de fora. Mas eu quero te dizer que até o lote que você está pondo os pés para você é maldito, porque foi o dízimo que pagou. Então eu quero dizer que você é uma pessoa maldita porque está amaldiçoando a obra de Deus. Aí você vê a distorção dos valores, você vê, a Bíblia nos ensina a amarmos uns aos outros, a Bíblia nos ensina a caminharmos uns com os outros, a Bíblia nos ensina a levar o fardo do outro. Entre tantas coisas, a gente vê como que os apóstolos viviam essa parte financeira. O próprio apóstolo Paulo, várias vezes, ele disse que ele trabalhava para se sustentar, para não ser peso para os fiéis, para os irmãos da igreja da época. Isso está lá a todo lado, se você ler lá o Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Ele fala várias vezes que ele trabalhava, ele e os companheiros dele, trabalhavam para não serem peso
para os fiéis, entre outras coisas. E aí vem um pastor, se diz homem de Deus, chamando o fiel de maldito, porque o fiel não traz o dízimo. Mas não para analisar, às vezes o cara chegou ali, está passando por um desemprego. Quantas pessoas no Brasil perderam o emprego nos últimos meses e vão na igreja com a esperança, pelo menos de ali dentro, ouvir a palavra de Deus para confortar o coração, para conseguir levantar a cabeça, para conseguir superar, para conseguir caminhar com Deus. Pessoas muitas das vezes falam, eu não tenho nada na vida, a única coisa que eu tenho é o meu Deus. E na sua humildade está ali tentando viver o que a Bíblia nos ensina, né? Estarmos juntos com o Senhor entre os irmãos. Aí o pastor solta uma dessa, fala que o cara é maldito. Como é que vocês acham que a cabeça de uma pessoa dessa fica? O cara é praticamente convidado a se retirar da igreja, de modo indireto, meus irmãos. E não sai simplesmente da igreja, ele sai ferido. E ali a tendência dele é achar que a culpa é de Deus, porque o pastor está certo, ele está falando através da Bíblia essas palavras. E aqui Deus fala que Deus ele vai descer a espada. Deus ele vai descer a espada. Deus ele vai descer a espada. Você vê lá, governador Valadares sem água, um povo orando, clamando a Deus para ter misericórdia. Que Deus possa ter misericórdia e ouvir a oração daquele povo, porque eu creio que no meio daquela população tem ainda alguns que não se dobraram a Baal, que não dobraram seus joelhos para Baal. E Deus é misericordioso e Ele cuida dos seus. É uma coisa que a Bíblia fala, Deus cuida dos seus. Mas nós, meus irmãos, chegamos num ponto em que o mundo não tem saída. Se você corre para um lado, tem alguma coisa que não vai. Se você corre para o outro, tem alguma coisa que não vai. Tem sempre alguma coisa que não bate no mundo. Porque o mundo está doente. O mundo está transbordando de pecado. O mundo só não cai no abismo porque Deus está sustentando com a sua palma da sua mão, pela misericórdia. E nessa manhã, meu Deus, eu venho em oração diante do Senhor. Hoje é sábado. Se eu não me engano, hoje é dia 14 de novembro de 2015. E eu te peço, Pai amado, Pai querido, Pai santo, pela tua igreja. É a única oração que eu posso fazer. Pela tua igreja, pelos justos que estão espalhados no meio dos perversos. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, aonde cada um de nós se encontra no dia de hoje. Que o Senhor possa nos guiar, Senhor. Nos guiar, Pai, por vias serenas. Pai, que o Senhor pode confortar, Pai, o nosso coração, Pai. Conforta. Deus, há aqueles que estão oprimidos nessa manhã. Em nome de Jesus, que o Senhor vai alcançar essas pessoas. Alcança cada um deles. Toca com teu amor, meu Deus, o coração do oprimido. Meu Deus, no meio desse mundo louco, tem muita gente séria, gente boa, que teme o Senhor, que tem sido afrontado, Pai, por servos de Satanás. Deus, levanta a tua graça, Pai, abraça essa pessoa, Pai, enche ela da tua força, da tua fé e da tua segurança, Pai. Que essas pessoas possam ter certeza que elas não estão sozinhas, que existe um Deus todo-poderoso que zela por elas, que cuida delas, que se lembra delas. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Pai, do teu povo, nos 4 cantos do planeta, Pai. Meu Deus, cada cidade, Pai, cada estado, Pai, cada país, cada continente, Pai. Visita com teu amor nesse momento, Pai. E vem, Pai, soprar um vento de renovo no coração do teu povo. Porque nós estamos sendo testemunhas oculares das coisas que estão acontecendo. E a coisa tá feia. A cada dia que passa, o cerco está se fechando. E o Senhor é a nossa única esperança, Pai, de vida. O Senhor é a nossa única esperança de vitória. O Senhor é a nossa única fonte de socorro. E às vezes falar que o Senhor é a nossa única fonte de socorro parece uma frase tão baixa. Porque é como se a gente tivesse colocado o Senhor por último no meio de todos os outros recursos que nós possamos ter procurados para se socorrer. Mas não é, meu Deus. Essa frase é dita com o sentido de que realmente só o Senhor pode por nós.
Ainda que aparecessem outras resoluções momentâneas, outros projetos, outras situações, nós, como povo do Senhor, não confiamos no mundo e nas coisas do mundo e nos homens do mundo, mas o Senhor é a nossa esperança. É ao Senhor em quem nós fitamos os olhos, é com o Senhor que nós clamamos, é diante do Senhor que nós olhamos e clamamos por esperança, justiça, por proteção, por soluções. Não pelo trabalho que muitos estão vivendo ou por projetos que parecem mudar a vida de 360 graus de alguém que a gente está se apegando. Porque por mais que um de nós estejamos felizes, a gente sabe que essa terra é totalmente uma grande ilusão. E esse não é o mundo que o Senhor construiu para nós. Esse planeta como ele está, não foi feito pelas suas mãos desse modo. Porque a palavra fala que no início, quando o Senhor criou todas as coisas, elas eram boas, muito boas. E tudo que o Senhor criou era perfeito. Até o dia que nós pecamos. E o pecado continuou a se alastrar, séculos depois de séculos e séculos e séculos. E a cada dia tem se agravado. E o pecado chegou no nível tão pesado que acontecimentos a níveis globais têm acontecido para anunciar quão perigosos são os tempos em que nós vivemos. Na época do dilúvio não teve sinal nenhum a não ser aquela arca sendo construída, no meio de um bando de gente louca, pecadora e pervertida. Mas não teve sinais no céu naquela época. Não teve grandes terremotos. Naquele tempo não teve enfermidade. Naquele tempo não teve fome. A palavra do Senhor diz que as pessoas casavam e se davam em casamento, comiam e viviam em festas. A única coisa que existia no tempo de Noé era o próprio Noé apregoando a justiça, a verdade, pedindo arrependimento. E a tua palavra diz que foram 120 anos ali de pregação, clamando ao povo que se arrependesse. Mas não teve nenhum sinal na natureza. Naquela época não tinha tsunami. Naquela época não teve vulcões entrando em erupção. Naquela época não teve terremotos de todos os dias, 3, 4 por dia. Naquela época não tinha meteorito caindo na atmosfera. Naquela época não tinha nada desse gênero. Naquela época tinha só a palavra de um profeta, porque Noé foi um profeta que profetizou o final daquele povo. Mas eles não acreditaram. Mas hoje, meu Deus, a coisa está tão pesada que não só os profetas são suficientes para dizer, olha, está acabando, mas o Senhor tem acompanhado os seus profetas com muitos sinais, sinais nos céus e sinais na terra, sinais em todo o universo. O Senhor tem derramado do teu espírito sobre toda a carne, levantado as pessoas humildes, simples, para falarem coisas sábias. O Senhor tem usado os loucos do mundo para confundir os sábios, porque é isso que está acontecendo. O Senhor tem levantado sentinelas nos 4 cantos do planeta. O Senhor tem potencializado o teu povo com fé, com força e certeza. O teu espírito mais do que nunca já convenceu no coração dos santos que os nossos dias como homens caídos no pecado nessa terra estão contados, porque eis que está chegando o dia da nossa santidade, o dia da nossa glorificação, o dia em que o Senhor nos dará uma nova casa, o dia em que o Senhor nos dará uma nova vida, e a natureza está explodindo lá fora com sinais, e os homens têm aumentado a sua perversidade, e o reino do anticristo está sendo estabelecido no silêncio, e as pessoas ainda não entendem. As pessoas ainda não entendem. Os senhores do mundo têm gerado confusão por todos os lados, levando multidões massivas a saírem das suas terras para entrar em outras terras. E isso não está sendo só na Europa, que pelo momento é a que mais está sendo afetada com a imigração desse povo. A maioria que crê num Deus que não é Deus de verdade, é o mesmo Deus que está motivando eles a sair da terra deles, e eles continuam crendo nesse Deus, porque para eles é fácil dizer que é um grupo extremista, que está fugindo dos parâmetros da religião deles, islamista, e eles têm vindo para a terra europeia, estão vindo para as Américas, estão indo para a Ásia, estão indo pelo mundo inteiro, levando a fé que eles sempre trouxeram.
E a qualquer momento, meu Deus, é uma bomba relógio que vai explodir nesse mundo. Não é o Papa, não é o Barack Obama, não são os presidentes do mundo que vão fermar, que vão parar essa situação. Pelo contrário, eles têm apoiado sutilmente toda essa desgraça. Tem levado os homens a se iludir, e Satanás tem alimentado o coração de cada ser humano dessa terra que a ele pertence, de ódio, de raiva, de pecados capitais, de inveja, de ousadia pelo mal, de perversidade, de prazeres que têm consumido a vida de cada um e eles não têm noção do quanto que estão perdendo a sua alma cada dia. A gente pode quase dizer que é o inferno na terra. Esse mundo está cheio de demônios, porque portais têm sido abertos há séculos e agora mais do que nunca. Demônios têm sido entornados a multidões aqui nesse planeta. Por isso eu te clamo nessa manhã de sábado, tê misericórdia do teu povo, meu Deus. Protege a cada um de nós, Senhor. Muitos de nós somos fracos para orar, somos fracos para ler a Bíblia, somos fracos para buscar o Senhor. Muitos de nós, muitas das vezes, estamos doentes, fisicamente incapacitados para combater. Por isso é o Senhor, Pai, que é a nossa força, é o Senhor quem se levanta e vem até nós e vê por nós, meu Deus. Oh, meu Jesus, eu sei que o Senhor já morreu na cruz. Eu sei que o Senhor já desceu fisicamente nessa terra, que o Senhor viveu 33 anos nesse planeta. E o Senhor pregou o Evangelho, o Senhor fez a tua obra, o Senhor deixou o teu presente para a humanidade chamado vida eterna. Mas eu continuo te clamando, meu amado, no teu nome. Liberta aquele que está no cativeiro. Lembre-te ainda daqueles parentes nossos que ainda estão tão perdidos, porque todo dia é isso que a gente está vendo, Senhor. Pessoas que nós amamos, pessoas com as quais nós convivemos, perdidas, Senhor. Muitos deles são até boas pessoas, pessoas com boa índole, de respeito, de seriedade, justas, mas que estão tão longe de ti, que não te conheceram como o Senhor realmente é. Tem misericórdia, meu amado Jesus, desse povo. Ó Espírito Santo, sopra com teu vento de arrependimento, porque a tua palavra diz que é o Senhor que convence o homem do pecado e do juízo. Tem muitos que já foram convencidos do pecado, como é o meu caso, e fui recebida também na tua graça, e logo depois o Senhor me convenceu do juízo. E hoje ainda tem muitos que se dizem cristãos convencidos realmente do pecado, mas não do juízo, achando que o juízo do Senhor ainda vai demorar, mas como diz a tua palavra diz, profetiza e dize, assim diz o Senhor, porque vai se cumprir. Quando te perguntarem por que suspiras tu, ó Ezequiel, por que suspiras tu? Então dirás, por causa das novas. E as novas têm sido essas, Senhor. O teu juízo está vindo nesse planeta. Quando eles vêm, todo o coração desmaia. Quando as novas vêm, todo o coração desmaia. Ontem foi lançado o alerta de tsunami no Japão. E eu tenho certeza que aqueles que moram ali na beira daquela praia, digamos assim, ali no litoral, provavelmente entraram em quase que desespero, que desmaiaram, todas as mãos se afrouxaram, todo o respiro, todo o espírito se angustiou e todos os joelhos se desfizeram em água. Ô Senhor, até quando, Pai amado, Pai querido, até quando nós estaremos nessa condição? Essa é a pergunta que os santos têm feito. Até quando? Até quando a gente vai ver tanta injustiça na mão do homem? Até quando a gente vai ver esse reino ainda nas mãos de Satanás? Até quando, Senhor, a tua igreja vai estar aqui no meio de toda essa lambança? Tem misericórdia do teu povo, meu Deus. Tem misericórdia. Olha, eu sei que o Senhor tem um tempo para tudo. E o tempo de levar o teu povo dessa terra está chegando. Dizer que é chegado não penso, porque se fosse nós estaríamos já indo agora.
mas está chegando, mas está muito próximo. Por isso eu te peço em nome de Jesus, dá-nos a força, porque é o que a gente precisa. A força para continuar lendo a tua palavra, a força para continuar buscando em oração a tua verdade, a força para manter a santidade, porque tem muita gente boa, muita gente que a ti pertence, muita gente que tem um Espírito Santo dentro delas que não estão conseguindo lidar com o pecado e estão caindo ainda todos os dias e sofrendo pelo desejo do pecado. Pessoas que dizem não consigo controlar, não estou tendo força para sair dessa situação. Meu coração está sofrendo porque ele quer esse pecado. Eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou triste. Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia porque eu sei que tem coisas que o Senhor coloca a mão e afasta do nosso caminho. E ainda que esse afastamento nos leve a sofrer, é para o nosso bem. Por isso que no dia de hoje, cada um que está aqui comigo, que tem certo pecado na sua vida, e de algum modo o Senhor tem protegido essa pessoa, afastando a causa do pecado delas, que essas pessoas possam começar, ainda que nas suas lágrimas, no seu sofrimento, na sua toxicidade pecaminosa, começar a dar glórias a Ti. Glória a Deus, eu estou chorando, glória a Deus, eu estou sofrendo, glória a Deus, me sinto falta dessa situação. Mas glória seja dada a Ti, porque é o Senhor quem está agindo nessa situação e está me livrando. Está doendo, está pesado, está difícil. Eu não quero largar esse pecado. Mas o Senhor me afastou dele. O Senhor tirou ele do meu caminho, porque o Senhor viu que era mais forte do que eu. Mas eu estou passando por um processo de carência tão grande por isso. E eu quero esse pecado, mas eu glorifico o Senhor ainda assim na minha vida, porque são os primeiros passos para a minha libertação total de tamanha coisa. Irmão, glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus com todo o seu coração, ainda que ele esteja em frangalhos. Entregue esse coração despedaçado no altar do Senhor e glorifique a Deus. Porque Ele é santo, Ele é poderoso e Ele tem ciúmes de nós, Ele se preocupa com cada um de nós e Ele age em nosso favor. Se você realmente pertence a Deus e o seu coração o ama, apesar do seu pecado, o Senhor vai agir e o Senhor vai trabalhar na sua vida, até que você se liberte completamente. Mas não deixe de glorificar a Deus, não deixe de ser grato a Deus, ainda que doa. Porque isso é um processo de libertação que o próprio Senhor está fazendo na sua vida. Muitos de nós não temos ninguém para orar com a gente, não temos um irmão que bote a mão na nossa cabeça, expulse um espírito opressor, ou que faça alguma coisa, ou que no momento de angústia vem na sua casa, senta com você, bate um papo, te leva para sair, para relaxar a cabeça. A maioria de nós está sozinhos e oprimidos. Talvez dentro da sua casa você tenha, entre parênteses, um inimigo. Pessoas que estão dificultando a sua vida, estão te levando à depressão, à tristeza. Mas glorifique a Deus, porque nós temos Ele que cuida de nós. Ainda que pareça que não. Ainda que pareça que nós não estamos mais salvos, porque nós estamos tão perdidos, tem tanto problema, tem tanta angústia, tanta agonia. Muitos estão tão em pecado ainda. Mas nós temos um Espírito que geme conosco e por nós com gemidos inexprimíveis. Reconheça a mão de Deus na sua vida, não só no dia de hoje, mas todos os dias dela. Glorifique esse Deus poderoso. Feche os teus olhos apenas e creia que Deus move, que Deus transforma, que Deus liberta, que Deus move céus e terras para te salvar, para te libertar, para te ajudar. Oh Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor é fiel. Porque nós não somos, mas Tu és fiel. O Senhor é fiel com cada um de nós. O Senhor nos sustenta no momento da nossa maior fraqueza. E o Senhor tem cuidado da gente. Meus irmãos, se nós pudéssemos ter ideia, mas ideia mesmo, de quantas almas nesse exato momento estão fechando os olhos e abrindo os olhos numa realidade desgraçada, angustiante, de gemidos,
de ranger de dentes e não puderam escapar dessa realidade, todos nós nos prostraríamos por terra e abriríamos o nosso coração de um modo como nunca, clamando perdão a Deus. Quão terrível está sendo o fim nesse exato momento de milhares e milhares de almas. Meus irmãos, enquanto tem criança nascendo, tem gente morrendo todo o tempo. Eu não sei qual é a estatística da morte no planeta a cada minuto. Eu não sei se por minuto morre uma pessoa, por segundo. Eu não sei se a cada hora. Mas eu sei que todos os dias, todos os santos dias dessa terra, morre muita gente. E muitos, meus irmãos, têm aberto os olhos no inferno. Muitos têm aberto os olhos longe de Deus. Muitos, principalmente, tiveram testemunho da verdade da existência de Deus, mas não quiseram ouvir a Ele e abriram os olhos tarde demais. Muitos nesse momento têm cometido suicídio, achando que é a coisa justa a se fazer. E quando eles fecham os olhos aqui na terra, eles abrem lá no inferno. E não tem clamor, não tem choro, não tem ranger, não tem joelho d'água, não tem desmaiar. E Deus vai ouvir. Ali acabou. Por isso nós somos privilegiados, porque nós ainda estamos vivos, ainda que muitos em pecado, mas ainda estamos aqui. Isso significa que a chance que essas pessoas desejam ali no inferno, ainda que fosse um último minuto de vida, você agora tem. Eu tenho certeza que muitas almas, talvez não todas, mas muitas almas ali no inferno, têm a maior consciência pesada, não pelo pecado em si que cometeram, mas porque não tiveram mais um minuto para se arrepender de tempo. Perderam uma vida inteira transgredindo a Deus. E agora, ali no inferno, em que o tempo deles será eterno, você para comparar tanto tempo, tempo infinito, eles têm ali para sofrer. E mesmo com tanto tempo à disposição de cada um deles, eles não têm nem um só minuto para se arrepender de verdade, chorar e clamar a Deus uma última vez por salvação. Nós sim, nós temos. Ainda que seu pecado é uma simples mentira, ainda que seu pecado é um pequeno desleixo com Deus, você agora ainda tem tempo para clamar e pedir perdão a Deus. Pensamentos, intenções, atitudes, conversas, atos. Pelo amor de Deus, meu irmão, pelo amor de Deus, minha irmã, clama perdão a Deus agora pela sua vida. Não deixe para o minuto seguinte, porque o tempo é curto para cada um de nós. Eu tive um testemunho de uma irmã que nós amamos tanto, que perdeu a cunhada essa semana passada. A mulher saiu com o marido, foi resolver uns problemas e não voltou mais. Eu comentei com essa irmã, engraçado, 10 dias atrás, nem tanto. Essa pessoa, essa senhora, estava vivendo uma vida normal, indo para o trabalho, voltando para casa, tendo com as filhas, arrumando as coisas, talvez passeando, comprou alguma coisa no shopping. Nem imaginava, meu irmão, nem imaginava o destino que a esperava em pouquíssimo tempo. E ela sai com o marido para pegar uma coisa e não volta mais. Não volta mais, deixa 2 filhas, uma criança e uma grande para trás. Imagina o momento, meus irmãos, que essa mulher viu que estava realmente morrendo, que acabou a chance dela. Será que ela teve tempo, meu irmão, para falar, Deus me perdoa? Será que ela teve tempo? Será que ela teve alguns minutos, talvez amordaçada, amarrada num canto de um quartinho, para clamar perdão a Deus? Será, meu irmão? Será que ela teve tempo de falar, Deus, acabou. Acabou pra mim, não tem mais nada, eu vou morrer, eu tenho certeza. Eu sinto a morte sentada do meu lado, com a ceifa na mão só pra me levar.
Eu sinto os passos do assassino que estão na porta ao canto. E esse último minuto talvez vai ser o minuto mais importante de toda a minha vida. E é nesse momento que eu te clamo, me perdoa em nome de Jesus por tudo que eu fiz. Me perdoa pelas prostituições, pelas mentiras, pelos roubos, por tudo, simplesmente por ter virado as costas para o Deus Todo-Poderoso que sempre falaram para mim e eu nunca dei atenção. E assim como aquele ladrão na cruz que clamou a Jesus, eu clamo aqui nesse momento e te peço perdão. E ali, meus irmãos, morreu. Muitos nesse momento, meus irmãos, a gente não tem ideia de quanto sofrimento está acontecendo nesse planeta a cada minuto, mas Deus tem. A minha pergunta é: quantas dessas almas estão conseguindo ter um minuto de misericórdia, um último minuto de clamor a Deus? E ali, quando vem um assassino, as mata, elas fecham o olho na terra e abrem no céu, no paraíso, como disse Jesus ao lado do ladrão. Ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Meu irmão e minha irmã, essa vida que você tem, por mais terrível que seja, ela é muito preciosa. Talvez você está passando fome, talvez você está apaixonado por alguém, talvez você está com uma doença, talvez você está nervoso com a sua esposa, com seu marido, talvez você está indignado com alguém, talvez você está cansado de você mesmo. Quantos motivos existem para a gente lamentar? Mas eis que te digo, meu irmão, ainda assim, por pior que a sua vida pareça, você nunca esteve tão bem antes de ver a eternidade. Você nunca esteve tão bem antes de ver a sua eternidade. Porque agora, nesse momento que você está aqui comigo, talvez você ainda não tenha certeza dela, de como que ela vai ser. E é aí que mora o perigo. Se você tem certeza, eu estou em dia com Deus e a misericórdia dele está sobre mim, e se eu morrer eu vou para a glória, amém. Mas e se não for o seu caso, meus irmãos? Se não for o seu caso, esse é o melhor momento que você está vivendo antes de ver a sua real eternidade. Aproveita o tempo que Deus está te dando e se arrependa em nome de Jesus, porque a espada do Senhor está caindo sobre o mundo inteiro e ela vai tocar o justo e o perverso, porque está acontecendo. Não adianta falar que tem gente inocente sobrevivendo por todos os cantos do mundo, que todos os santos de Deus estão escapando da morte, porque não é verdade. Muitos estão morrendo, muitos estão perecendo. Tem muito homem e mulher de Deus nesse momento numa cama de hospital. Outros com a garganta na lâmina da faca de um terrorista. Outros em um quartinho fechado, sendo morto por traficantes, terroristas, mafiosos, chame como você quiser. Muitos morrendo num terremoto, muitos morrendo num buraco que engole o bairro inteiro. Muitos morrendo com fumaça tóxica de vulcão. Muitos morrendo em tantas situações. Aquele estádio de futebol lotado, pessoas morreram ali vibrando por um time de futebol. Aquela casa de shows, mais de 100 pessoas, se eu não me engano 120 foi o último número que eu recebi. Estavam bem vestidas, perfumadas, todas com a barriguinha cheia porque tinham jantado e foram para uma casa de show divertir no final de semana. Mal sabiam elas que elas não tiveram tempo para clamar a Deus e perdão, pedir perdão, porque no meio de um show, no meio do oba-oba, quem é que está pensando em Deus? A última coisa que muitos ali estavam pensando era em Deus. Todos estavam fitados para a banda que estava tocando ali naquele momento. E quando a bala chegou até o peito deles, a cabeça deles, eles não tiveram tempo nem de entender o que estava acontecendo.
e caíram no chão dessanguados. E quando abriram os olhos, já estavam numa outra realidade e já não se podia fazer mais nada. Nós estamos falando de ontem, dia 13. Ontem. Tem quanto tempo? Não tem 24 horas que isso aconteceu. E essas pessoas agora já estão no inferno. Muitas delas já estão no inferno. Porque Deus ceifou pela espada. A espada hoje não é só uma espada. É a pistola, é a metralhadora, é o canhão, é a bazuca, é o homem-bomba, é a malatia, a doença, a enfermidade, a fome. Por isso, meu querido, tenha consciência dos tempos perigosos que nós estamos vivendo. Amém, amém e amém.